Depois de uma temporada desastrosa na Premier League, o West Ham United foi rebaixado para a Championship. Com a folha salarial precisando de reajustes, eu, a pedido de um inscrito, selecionei 15 nomes que podem chegar para reforçar o West Ham na próxima temporada. Lembrando que eu não escolhi esses jogadores aleatoriamente, eu pesquisei e vi quais jogadores o West Ham está negociando, qual está interessado, e além disso, eu analisei a chance deles chegarem no clube e qual seria a função deles dentro do elenco. Então, lembrando, eu sou o Fat e você está assistindo o canal do Fat. Então, bora lá! Começando nossa lista com o jovem zagueiro de 20 anos do Cardiff City, Dylan Lawyer. Depois de uma temporada sólida jogando a terceira divisão do campeonato inglês, o West Ham observa a contratação do jovem zagueiro. Ele se destacou principalmente pela sua força física, pela sua boa qualidade técnica de sair jogando lançamentos e por uma média bastante expressiva e consistente de 78% de desarmes feitos por jogo. A contratação seria, inicialmente, para o futuro, pensando que ele irá se desenvolver dentro do clube e chegando para ser reserva ou como um substituto para o Mavropanos. O interesse ainda é pequeno, apenas uma especulação, mas o preço de apenas 1,8 milhões torna essa contratação bastante possível para o time. Pensando que ele poderá se desenvolver, acho que seria um ativo bastante importante para o clube, pensando já no futuro. O próximo zagueiro é o Çibuk Nayu, que se destacou jogando na Turquia. Ele também é jovem, tem apenas 21 anos. Ele destacou principalmente pela sua força física, pela sua estatura e pelo seu cabeceio. Entretanto, ele é um jogador muito físico, muito forte, só que ele acaba chegando muito forte, literalmente, nas jogadas e acaba tomando muitos cartões amarelos. O pedido que o Trabzonspor, que é o time dele, fez é altíssimo, de 33 milhões. O que seria talvez inviável, mas caso a contratação seja feita, ele seria um jogador que entregaria, seria titular absoluto e chegaria pensando já na promoção para a Premier League. Subindo no campo, agora um jogador com mais experiência na Championship, o volante Said Peck. Ele não apresentou números tão altos assim, pensando mais que ele ainda é um volante. Foram 40 jogos, 4 assistências, 5 gols. Os números não são fortes dele, mas ele é mais aquele jogador que sabe usar o corpo para proteger e avançar com a bola e que sabe fazer lançamento. Não é exatamente o cara que vai dar assistência, mas seria o cara que daria a pré-assistência e que conectaria a defesa com o ataque com apenas um passe. O preço dele, de 14 milhões, é bastante acessível e acho que ele já chegaria para disputar a posição, brigar ali com o Souček caso ele fique. E acho que seria uma contratação bastante importante e possível para a próxima temporada dos Hammers. Agora, o Jean Hirtodal. Um nome difícil e uma contratação difícil. O preço dele de 13 milhões é acessível, entretanto, há muitos outros times bons e melhores que o West Ham que tem interesse nele, como o Benfica e o Hamburgo. Falando do jogador, ele é um volante jovem norueguês que teve um início de ano sólido, lembrando que o campeonato norueguês começou agora. Ele tem 12 jogos, 5 gols e 2 assistências e se destacou muito pela sua alta estatura e pela sua chegada na área para fazer os seus golzinhos. Acho que seria uma contratação bastante interessante. É outro jogador jovem, mas que ele não demoraria para se desenvolver, chegaria para jogar e para jogar no futuro. Entretanto, a concorrência de outros times dificulta muito a chegada dele no clube. O próximo jogador se chama Josh Mulligan, um meia que pode jogar tanto como meia centralizado e como meia pelos lados, ala, direita principalmente. Foram 24 jogos, 1 gol e 5 assistências, o que é aceitável, pensando que ele começou a jogar recentemente. O preço também é bem barato, são apenas 4,5 milhões de euros
e daria uma composição de elenco, ele daria profundidade ao time, que com tantas saídas seria bastante importante para o clube. Esse é provavelmente a primeira contratação do time na temporada. O West Ham já tem negociações avançadas com o clube dele, e acho que seria uma contratação bastante interessante, principalmente para dar profundidade ao elenco, que é algo que com a demora e a longa temporada na Championship, que são muitos jogos, ainda tem que jogar as Copas, o mata-mata de acesso se necessário, seria um jogador bastante importante, mas não para ser aquele titular absoluto que vai carregar o time, não, como um cara que entra ali e faz sua parte. Agora o zagueiro Ace Brighton, sem contrato atualmente, Adam Webster. Um zagueiro já veterano, que não chegaria para ser titular, para ser o cara do time. Não, assim como um cara que ajudaria os jovens jogadores, que sabe como é que lidar num time mais fraco, sabe o que fazer, ainda tem algumas sua qualidade, seu posicionamento, sua boa saída de bola. Seria um jogador ali para dar também profundidade ao elenco, mas para auxiliar os jovens no seu desenvolvimento. Sem contrato, seria uma boa oportunidade de mercado. Tem bastante chance do West Ham contratar ele, porque, bem, não tem tantos times interessados nesse jogador. Mais um defensor na nossa lista, o Emmanuel Fernandes, do Rangers, teve uma temporada sólida de 38 jogos e uma média de 4.2 rebatidas por jogo, o que é bastante bom, bastante sólido. É aquele típico xerife que se joga na bola localmente. É um cara bem alto, um cara bem forte, com boa saída de bola. Mas o preço de 25 milhões é bastante alto, mas um que chegaria pensando na Premier League. O West Ham talvez tenha uma dificuldade de contratar jogadores tão caros assim. Não querem jogar a segunda divisão, mas o West Ham está tentando se modernizar novamente, pensando num projeto agora com o afastamento do diretor e dono do clube. Acho que a West Ham vai conseguir convencer bons jogadores a chegarem no clube, avaliando um bom projeto para eles. Um goleiro agora, Ivan Pandur. O goleiro é aquele típico cara que fecha o gol. Mesmo com o Hull City, que é o atual time dele, tendo sido promovido para a Premier League, talvez ele tenha uma chance de sair. Ele não é exatamente o goleiro cata-tudo de Premier League, mas para Championship é um cara bastante bom. Apresentou 14 clean sheets em 48 jogos e sendo um goleiro bem barato, que chegaria para ajudar o clube agora que provavelmente o Areola vai sair, custando 6 milhões, bem barato. E acho que seria uma contratação bastante interessante, não pensando que ele seria o goleiro do futuro, mas ser um goleiro que chega barato para ajudar o clube nessa temporada, que vai ser com certeza bastante difícil. Vitor Pique. Esse cara aqui é brutal. Ele fez 25 gols na temporada inteira, foi o artilheiro da Championship, e brutal. Ele é tipo atacante forte, não é muito rápido, mas tem uma velocidade ali considerável. Chegaria lá, matador, é para ser um 9 e brocar, titular absoluto. Entretanto, o preço dele alto de 25 milhões talvez impossibilitaria a chegada dele no clube. Também a concorrência de muitos times da Premier League, algo que a gente vê muito constantemente, que a gente vê os bons jogadores da Championship, eles se destacam muito. Por exemplo, o Victor Gyökeres, ele foi o artilheiro da Championship há 2 anos atrás, saiu pro Sporting, não parou de fazer gol e agora tá no Arsenal. Não tá conseguindo se adaptar bem, mas acho que os jogadores bons da segunda divisão inglesa, eles são, com todo respeito, né, muito melhores que os jogadores da Liga Portugal, que não são do Sporting Porto e Benfica. Com certeza sim. A Championship tem um nível muito bom. Agora, um meio atacante, Robin Coyle. Outro jogador do Cardiff, companheiro do nosso primeiro jogador dessa lista, o Dylan Lawyer. É um meia que já jogou bastante tempo pelo Cardiff City. Tem 24 anos. E nessa temporada foram 35 jogos, 9 gols e 8 assistências. Bastante sólido. E barato também, 10 milhões. Acho que seria um jogador técnico,
mas que também entrega físico, ele é bastante alto, bom passe e que também pode ajudar o clube na hora de defender. Que como ele não é aquele meia franzino que não aguenta o físico da segunda divisão, não, ele é bastante alto, bastante forte e que não é só driblar, ele também joga no físico. Arne Engels, um jogador nível internacional, nível Premier League, se chegar aqui é 10 faixa, vende o clube pra ele pode ser o dono do clube, se chegar no clube, amarei isso. Mas o preço dele, 29 milhões, titular absoluto, com certeza. Meia substituto perfeito pro Matheus Fernandes, apesar do físico dele não ser compatível com o nível do Matheus Fernandes, ele entrega algo mais... um passe mais qualificado, um drible um pouquinho melhor. Os números não são tão bons, foram 5 gols e 3 assistências, o que não é algo tão espantoso assim, mas não é aquele cara dos gols, é o cara que vai puxar a bola do meio pro ataque, vai driblar, vai deixar os caras na cara do gol, e vai ser um jogador, se chegar, nossa, seria lindo, que ele é um mega jogador, eu adoraria ver ele no clube, mas infelizmente é caro e tem clubes muito bons, como o Bayer Leverkusen, interessado nele, mas se chegar, rapaz, seria lindo, dá 10 pra ele, que a 10 agora que o Paquetá saiu tá vaga, então seria lindo. Um ponto esquerdo agora, o Anthony Musaba, é aquele jogador rapidinho que você bota lá, ele corre. Um jogador típico de segunda divisão, que não é exatamente um cérebro do clube, que sabe o que vai fazer, é aquele mais ponta correria. Mesmo assim, ele fez 7 gols e 7 assistências, que não são números ruins, não, são números bastante bons. Ele atualmente está no Fenerbahçe, ele foi contratado para o Fenerbahçe só porque o time teve muitas lesões naquela posição e o clube não pensa em ficar com ele. Então, por apenas 5 milhões, acho que ele seria um jogador bastante importante, típico de segunda divisão, que poderia ser um bom substituto para o Summerville. A sua probabilidade de chegar no clube é bastante alta, né? Que já que não tem muitos clubes interessados e que o Fenerbahçe quer vender, ele pode vir para o nosso clube. Agora, o Youssef Saleh, um atacante, uma solução mais barata caso o West Ham não consiga contratar o Vidovic, que é bem provável que isso não aconteça. Ele é do Cardiff City, fez 15 gols jogando pela terceira divisão, jogador bastante interessante, forte, rápido, por 11 milhões seria uma contratação bastante interessante. Os caras que se destacam na terceira divisão costumam se destacar na segunda, ainda mais jogando um time bastante melhor, vai ter mais oportunidades de gol. Acho um jogador bastante interessante, que é jovem também, vai se envolver no clube, talvez faria uma boa dupla com Castellanos ou Pablo Felipe, e ele não é bem um atacante que fica lá sozinho, não, ele joga melhor com um par do lado, e acho que seria um jogador bastante interessante para chegar, se desenvolver e brilhar na segunda divisão. Nosso penúltimo jogador Dwight McNeil, experiência na Premier League, jogador interessante, apesar de uma temporada difícil com a chegada do David Moyes no Everton, ele perdeu muito espaço, ele jogou pouco, foram apenas 26 jogos de 0 gols e uma assistência, mas é um jogador, ele tem a cara do West Ham, ele se encaixa perfeitamente no que é o West Ham. Entretanto, o valor dele é um pouquinho alto, 18 milhões, e também vai depender se ele vai querer jogar a Championship. Como eu mostrei pra vocês, a maioria dos jogadores que eu peguei aqui ou é da divisão inferior da Inglaterra, ou é de ligas menores, como eu mostrei aqui o Emmanuel Fernandes e o Arne Engels, da Liga da Escócia. Ele é da Premier League e depende se ele vai querer jogar no clube. Se ele chegar, incrível, jogador, pode ser um substituto pro Bowen, apesar de ele não ter o mesmo nível, não chegar nem perto, mas pra Championship tá muito bom e pode retomar o bom futebol que ele já apresentou. Entrando no último jogador dessa lista, Reiss Nelson, é um jogador que perdeu espaço no Arsenal, onde ele começou jogando bem no início de sua carreira e foi emprestado
pro Brentford, a última empréstimo dele foi pro Fulham, não conseguiu jogar bem, mas eu acho que na segunda divisão ele seria um protagonista do clube. Sem o Bowen, sem o Summerville, ele ali seria uma peça que reencontraria o bom futebol que ele já apresentou. Ele é driblador, ele é rapidinho, tem bom passe, mas acho que ele perdeu muita confiança e chegando agora no clube. Mas que não tem tanta expectativa, segunda divisão não vai ter tanta pressão. Acho que ele seria um cara bem importante pro clube e que vai retomar o bom futebol que ele já apresentou e que a gente sabe que ele consegue apresentar. Championship é um campeonato difícil, longo, mas eu acho que com essas contratações o West Ham tem tudo para ganhar a Championship, fazer uma boa campanha, voltar para a Premier League e não sofrer tanto com a volta do clube. Vocês sabem que não é fácil ser rebaixado. A maioria dos clubes, muitos deles, sofrem muito mesmo. A gente pode ver até que aconteceu com o Leicester, que já tinha sido rebaixado antes, mas agora, há um ano atrás, quando foi rebaixado, caiu para a terceira divisão. Mas se o West Ham contratar alguns desses jogadores, vender os jogadores ruins, jogadores que brigaram, se livrar das mais influências dentro do clube, aquele presidente tem que ir embora, acho que a gente vai conseguir voltar com força para a Premier League e voltar a ser o time que eu gostei tanto de ver quando eu comecei a acompanhar o time quando a gente foi campeão da Conference League. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, deixar a sua opinião, o seu feedback, o que você acha que eu posso melhorar, os vídeos que eu posso trazer, gameplays, outros vídeos de futebol, de Fórmula 1, tudo que vocês quiserem eu posso fazer. E vejo vocês na próxima. Tchau!